Olá, amada igreja, Deus abençoe a cada um. Bom dia a todos, mais uma vez reunidos em escola dominical. Nossa gratidão, nosso louvor a Deus. Estaremos estudando no dia de hoje, na manhã desse domingo, a lição de número 11 do tema que nós temos já visto há alguns domingos. É tudo sobre Jesus, essa leitura maravilhosa a partir do Antigo Testamento, a respeito da obra, papel de Jesus ali. E a lição de hoje diz como título Jesus, o nosso justificador, a lição de número 11. E nós estaremos fazendo a leitura no livro do profeta Zacarias, capítulo 3, de 1 a 5. Zacarias, capítulo 3, de 1 a 5. E diz assim a palavra de Deus: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhes as vestes sujas. E a Josué disse: Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: Ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar nesse instante. Amado Deus e Pai, graças nós te damos por mais uma vez nos reunirmos na Tua presença na manhã deste domingo para o estudo da Tua palavra em escola dominical. E nós rogamos, ó Deus, a Tua bênção e rogamos a direção e o ensino do Senhor sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus assim nos abençoe. Queridos irmãos, Jesus, o nosso justificador, é o tema da nossa lição. E aqui a gente vai ter uma ideia da purificação dos eleitos de Deus, a purificação, a limpeza dos escolhidos de Deus, e a gente vai ver uma previsão da obra expiatória de Cristo à luz desse texto que nós acabamos de ler. E a gente já falou alguns domingos sobre a obra expiatória, o contexto da expiação, é o derramamento de sangue de Jesus em nosso favor. E quando nós falamos, olhamos para esse texto e a gente pensa em relação à vida que nós temos levado diante de Deus, uma coisa que precisa chamar a nossa atenção é o fato relacionado aos nossos pecados. E quando nós falamos de pecados, nós também não devemos nos esquecer que, quem sabe um dia, nós ou alguém contra nós já lançou um ou outro pecado na nossa cara, ou eu tenha feito isso com alguém, ou alguém tenha feito isso comigo. É muito comum quando há alguma desavença, alguma coisa, alguma questão, e que nós, quem sabe, já tenhamos perdoado, ou já tenhamos recebido perdão, mas na primeira oportunidade que nós temos, nós não perdemos tempo em lançar na cara daquela pessoa aquilo que ela fez lá atrás. Ou uma ou outra pessoa faça isso em relação a nós mesmos. Martinho Lutero, reformador, conta de um sonho que ele teve, e no sonho estava ali a figura do acusador, do próprio diabo, e o diabo então o chama diante de uma espécie de uma estante e começa a pegar alguns livros e abrir os livros, e um a um
nesses livros estavam anotados todos os delitos de Martinho Lutero, todos os pecados de Martinho Lutero, e o acusador então começa a lançar na cara de Martinho Lutero aqueles pecados cometidos. Num determinado momento, Martinho Lutero vira para o diabo e diz assim: é verdade, todos esses pecados aí foram cometidos por mim. Só que o sangue de Jesus já me lavou desses pecados. Jesus Cristo já morreu na cruz por mim e todos esses pecados já foram lançados nas profundezas do mar. O sangue de Jesus me lavou, o sangue de Jesus me remiu. O que nós vamos estudar hoje é algo parecido. É a cena de um julgamento e Satanás está presente, como nós vimos aqui no texto, para opor contra Josué. Mas o primeiro argumento da lição, o primeiro ponto da lição, a gente vai entender um pouco, procurar entender um pouco do contexto, pano que nós chamamos de pano de fundo, o cenário. Aqui é o momento depois do exílio babilônico. O povo de Judá, o povo de Israel, haviam passado 70 anos exilados e agora eles retornam para Jerusalém. E nós sabemos, à luz de outros textos que nós já temos lido, por exemplo, Lamentações, de Jeremias, ou o próprio livro de Jeremias, fala da desolação da cidade, a destruição de Jerusalém. Babilônia havia destruído tudo, havia arrasado tudo, inclusive o templo. Quando eles retornam, assim como Ageu preocupa com a questão da construção do templo, se nós olharmos, Ageu também é um profeta pós-exílio. E Ageu, lá no livro dele, diz assim: olha, vocês estão preocupados em construir casas apaineladas, casas bonitas, suntuosas, enquanto o templo do Senhor está destruído. Essa era a mesma preocupação aqui de Zacarias. Quando a gente olha para o livro do profeta, a gente vai ver essa mesma preocupação. O povo estava preocupado mais com seus afazeres, com as suas casas, e o templo do Senhor estava destruído. E Zacarias mostra exatamente esse incômodo que estava dentro do seu coração. A preocupação de Zacarias era justa, não era uma preocupação exagerada ou desnecessária, porque Zacarias tinha uma visão muito mais além do que aquele momento real. Zacarias tinha uma visão do cumprimento do plano redentivo de Deus para o povo judeu, para todos eles. E a preocupação de Zacarias, então, era levar os judeus a terem uma esperança ancorada nesse plano infalível de Deus, que era a vinda do Messias. Zacarias apostava nisso, ele cria nisso. Então, qual era a mensagem de Zacarias para aquele povo e qual deve ser a mensagem também de Zacarias para todos nós? Eles deveriam viver a vida, viver e servir a vida com diligência, mas com zelo em Deus e nas coisas de Deus, pensando naquilo que eles deveriam fazer como se fosse a volta à normalidade, mas não esquecer de trazer dentro do seu coração a certeza e a convicção de que o propósito infalível de Deus seria cumprido. Vamos imaginar da seguinte forma, vamos contextualizar. Eles passaram 70 anos no exílio. E é bem provável que eles perderam um pouco das suas convicções de fé, dos propósitos de Deus para a vida deles, dos planos de Deus para a vida deles, mas agora a vida deles deveria voltar ao normal. Eles voltaram para Jerusalém. Eles tinham que tomar a normalidade na vida deles, mas sem esquecer da sua vida com Deus. Vamos imaginar nós agora. Nós estamos como que isolados em casa. Quarentena, distantes do templo. É como se nós estivéssemos exilados na Babilônia. Então nós estamos exilados.
nós estamos impedidos de cultuar a Deus, de servir a Deus, de fazer as nossas atividades, como aquele povo, quando foi exilado para a Babilônia, eles foram impedidos de tudo isso. Mas um dia eles retornaram para Jerusalém. A vida deles tinha que voltar ao normal, o trabalho, a família, os estudos, tudo voltar ao normal, mas eles não deveriam perder o vínculo com Deus. As promessas, o propósito de Deus precisava estar na mente deles. Nós também cremos nesse momento de isolamento, de reclusão, impedidos um pouco de fazer tudo aquilo que nós gostamos de fazer, mas um dia nós cremos que tudo isso vai passar, a nossa vida vai voltar à normalidade. E a normalidade nos nossos estudos, no trabalho, na vida pessoal, profissional, a normalidade no serviço a Deus. Então nós vamos retomar. E é exatamente isso que Zacarias está pregando aqui. Voltem ao normal, mas não esqueçam de Deus, não esqueçam do templo. O templo é importante. Só que a perspectiva de Zacarias aqui era a de que a glória desse segundo templo seria um pouco menor do que a do primeiro. Por isso que os anciãos choram, por isso que eles ficam, porque eles estavam muito centrados no templo, na figura física do templo. Mas a gente sabe que o templo era o símbolo da presença viva de Deus. Era o símbolo da presença do caminhar e do andar de Deus com o seu povo. Havia um vínculo, por isso que eles estavam empenhados em reerguer aquele segundo templo. Na verdade, os anciãos choram, mas Zacarias agora está pensando que quanto mais perto, quanto mais próxima a vinda do Messias para o cumprimento do plano redentivo de Deus, a glória desse templo seria menor, claro. Porque agora a glória seria a do próprio Cristo. A glória do templo ela é representativa, enquanto Cristo fisicamente não estava com eles. É por isso que nós também temos um respeito ao templo, à estrutura física, porque nós entendemos que é a manifestação da presença de Deus ali conosco. Mas Zacarias agora vai um pouco mais além. Zacarias está enxergando a volta de Cristo. A volta de Cristo está mais próxima. Jesus está chegando. Então, se naquela época Zacarias já tinha essa visão, nós também, nos dias de hoje, precisamos nos formar e nos firmar dessa convicção, dessa certeza no nosso coração. Cristo está voltando. Por isso que nós precisamos retomar a vida com empenho, com entusiasmo. Aquilo que era o símbolo dele vai perdendo a sua glória, vai perdendo o seu significado na medida que Cristo está próximo, porque agora a manifestação com Cristo é direta. Esse era o cenário, então, aqui desse contexto. Mas esse cenário é o de um julgamento. Então, nesse julgamento, o segundo ponto da nossa lição, nós vamos verificar a situação do pecador. Então, o primeiro ponto a gente viu sobre a mensagem de Zacarias, o que ele quis dizer ao escrever esse livro, mas agora a visão dele aqui é a de um julgamento. E nesse julgamento o que está em foco é a situação do pecador, é a nossa situação. E quando a gente olha para o versículo 1, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué. Vale lembrar aqui, meus irmãos, que esse Josué não é aquele Josué da conquista de Canaã, não é aquele Josué que foi o sucessor de Moisés e levou o povo de Israel a conquistar Canaã. Esse é um Josué novo, depois do período do exílio na Babilônia. Era um sumo sacerdote. E Zacarias o viu diante, ou seja, quando ele fala aqui que viu diante
do anjo do Senhor era na presença, né? Era o próprio anjo do Senhor. Mas vejam que o versículo diz assim: e Satanás estava também do lado dele para lhe opor. Opor no sentido de lançar na cara de Josué os pecados dele. Lembra que eu introduzi a lição falando dessa ideia, o quanto que isso nos machuca, ou o quanto que nós também machucamos os outros? Então, o anjo do Senhor aqui, ele tem como propósito ser o juiz desse julgamento. O anjo do Senhor aqui é a segunda pessoa da Trindade. Quem é a segunda pessoa da Trindade? É Cristo, o Messias, aquele que será o juiz. Qual o propósito dessa visão? O que nós encontramos aqui? É o chamamento de Deus para que Deus pudesse tratar o pecado do seu povo. Então a cena é de um julgamento que nós encontramos aqui. A cena de um tribunal. De um lado o anjo do Senhor, o juiz. Do outro lado diz o texto que Satanás, o acusador, para opor em toda essa situação. E é claro, meus irmãos, a nossa situação de pecado diante de Deus, ela não é nada agradável. Então, nesse tribunal, Josué está aqui como réu. E esse Josué, sumo sacerdote, então nós vamos lembrar um pouco qual era o papel do sumo sacerdote. Sumo sacerdote é aquele que representava o povo diante de Deus. Sumo sacerdote é aquele que adentrava o santo dos santos. É aquele que oferecia o sacrifício pelos pecados. Só ele entrava e juntamente com ele todos os pecados. Então aqui esse sumo sacerdote, visto aqui como Josué, carregava, trazia todo o pecado do povo diante de Deus. E Satanás desempenhando o seu papel de acusador. Então, quando a gente olha para o papel de acusador, nós sabemos que ele mente em muitas das acusações dele contra nós. Ele tentou sugerir algumas acusações contra Jó e assim por diante. Ele é o pai da mentira, ele é o acusador. E ele mente em muitas acusações. Mas nós não podemos esquecer, meus queridos irmãos, que muitas acusações que ele faz contra nós são de fato verdadeiras. Ele nos acusa com acusações falsas, mas ele nos acusa em relação aos pecados que verdadeiramente nós cometemos. Então a gente precisa entender isso. E ele está ali para isso. E o sumo sacerdote, diz o versículo 3, diz assim: ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo do Senhor. Vestes sujas é exatamente a representação, o significado de tudo isso. Essas vestes sujas e impuras simbolizam a pecaminosidade do povo de Deus. Um certo autor do livro Comentário de Estudos Expositivos sobre Zacarias, chamado Richard Phillips, ele disse o seguinte: certamente havia muitos pecados dos quais Josué era culpado, assim como ocorre com todos nós. Essas vestes sujas, elas representam os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que nós cometemos. A acusação, ela é sempre implacável contra nós, porque a acusação, quando verdadeira, ela é uma arma potente. E nós temos a ideia de como uma acusação verdadeira nos machuca, nos fere, como uma acusação verdadeira é lançada contra nós. E é mesmo o papel do inimigo. E é mesmo o que ele está fazendo aqui. Ele se opõe na tentativa de lançar na cara, aqui nesse julgamento, todos os pecados cometidos, não só por Josué, mas cometidos por todo o povo, cometidos por nós. A visão de Zacarias aqui alcança todo esse significado.
Mas aí agora, meus queridos irmãos, o terceiro ponto da nossa lição vai falar a respeito da justificação do pecador. É por isso que o tema da nossa lição de hoje é Jesus, o justificador. E é Jesus que nos justifica, só Ele tem o direito de nos acusar, só Ele tem o direito de nos absolver, só Ele tem o direito de fazer algo por nós. E diz o versículo 4, que antes mesmo de Satanás abrir a boca, antes mesmo de Josué abrir a boca para se defender diante do anjo do Senhor, olha o que o anjo do Senhor disse para Satanás. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Então veja bem, quando antes mesmo que Josué abrisse a boca para se defender, ou antes mesmo que Satanás começasse a lançar na cara de Josué e também na presença do anjo do Senhor, o próprio anjo do Senhor sai em defesa. O próprio anjo do Senhor se levanta defendendo o seu povo. O próprio anjo do Senhor se levanta defendendo a Josué. O Senhor o repreendeu e se negou a que ele impedisse esse processo de purificação, de limpeza, de santificação, de justificação de Judá e de Jerusalém. É tanto que no versículo ele diz assim: sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém. Então o anjo do Senhor aqui, meus irmãos, é a segunda pessoa da Trindade. É o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador, é o Deus pré-encarnado, é o próprio Cristo, é aquele que é juiz, é aquele que se levanta em nosso favor. Não estamos dizendo aqui que Deus vai passar a mão na cabeça, que Deus vai tentar esconder os pecados para debaixo do tapete. Deus não faz isso, Deus é justo, Ele age com justiça. Naquilo que erramos, naquilo que falhamos, nós seremos sim repreendidos por Deus, como Ele faz aqui, pelo fato de que nós somos frutos da eleição, da graça de Deus. Nós fomos escolhidos por Ele, Ele que nos chamou, Ele que de maneira predestinada nos escolheu para a salvação. Então nós somos instrumento nas mãos dEle, para o louvor, para a graça, para a salvação, mas também para o julgamento nas mãos dele, não nas mãos de Satanás. Não se trata aqui de uma ideia de inocência do seu povo, porque as acusações contra nós, elas são reais, elas são verdadeiras, nós de fato sim cometemos pecados. Mas quem purificará dos pecados? Quem derramará o seu sangue por nós é Cristo. Já que nós estamos no Antigo Testamento, na visão de Zacarias, por isso que eu usei o termo no futuro, é Ele que derramaria o seu sangue, é Ele que estaria fazendo a obra de expiação por nós, absolvendo todos os nossos pecados. Mesmo que as acusações são verdadeiras, são reais, elas não podem retirar o grande amor de Deus para com seu povo. Pecamos, sim. Falhamos, sim. Precisamos ter consciência dos nossos erros. Precisamos ter consciência sincera dos nossos atos. Mas precisamos nos arrepender e confessar. E aqui o amor de Deus é muito maior em relação a isso. No versículo 4, nós então encontramos o trabalho da purificação. Lá no versículo 2, quando ele repreende, ele fala: eu te repreendo. E aí o versículo 3 fala das vestes sujas. E essas vestes sujas aqui, tratava-se, o termo hebraico aqui para vestes sujas, tratava-se de um termo extremamente
pejorativo, o pior tipo de contaminação física. Sujo aqui representava naquela época uma posição extremamente degradante, deplorável, uma sujeira, uma total imundície. Por isso que Deus, o anjo do Senhor aqui, diz assim: tirai-lhe as vestes sujas. E esse é o termo para sujeira, a pior das imundícias físicas. E a Josué então diz: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Então percebam o tratamento que Deus dá. Ele veio para nos purificar. O seu filho veio agora, na visão de Zacarias, para limpar, para lavar, para vestir de finos trajes. Então significa que os pecados do povo, significa que os nossos pecados, à luz desse texto, são perdoados por Deus e as pessoas são aceitas por Ele. Deus não está aqui passando a mão, mas Ele está perdoando por conta do amor, por conta da misericórdia, por conta da graça e porque antes mesmo Ele escolheu. O próprio Deus diz isso no versículo 2: eu te repreendo, ó Satanás, o Senhor que escolheu. O termo para escolha aqui é a eleição, é a predestinação. O Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E nós então, meus queridos irmãos, temos essa alegria agora de ver na profecia de Zacarias todo esse trabalho se cumprindo nas nossas vidas hoje. Tudo isso se cumpriu na pessoa de Jesus. Então aqui a gente vê perdão, salvação e purificação. Foi isso que Cristo veio realizar por nós. Nós somos despidos das vestes de imundícies e revestido das vestes de justiça. Ele mesmo absorveu o nosso pecado. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no 5º capítulo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, o apóstolo Paulo diz o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, meus irmãos, que alegria para nós, que satisfação para nós, desde o Antigo Testamento, nós estarmos agora vendo o papel de Cristo em nosso favor. Então nós aprendemos algo nessa lição, concluindo. Aprendemos a respeito da verdadeira natureza imunda do pecado. Nós tivemos a oportunidade aqui de aprender isso. O pecado aqui, à luz de Zacarias, é retratado no texto por essa palavra que expressa a pior imundícia, o pior tipo de sujeira, o pior tipo de contaminação, de situação deplorável, uma imundícia mais abjeta, mais nojenta que se possa imaginar. Mas por outro lado, nós verificamos também que acima de tudo, nós somos ensinados a compreender o papel do anjo do Senhor na obra expiatória por nós. Ele age em nossa defesa, ele silencia todas as acusações de Satanás, como quem vai dizer a Satanás: eu trato do pecado do meu povo, eu os santifico, eu os purifico, eu lavo-lhes essa sujeira imunda e eu os visto de trajes finas, limpas, vestes puras, que representam a justiça e a obediência de Deus. Esse é o termo aplicado aqui no hebraico para as vestes finas que ele manda nos vestir. São as vestes da justiça de Deus e da obediência perfeita em relação a ele. Jesus silencia Satanás não por negar que nós não somos pecadores. Ele silencia Satanás
por declarar que toda obra expiatória Ele é que estaria fazendo. Ele é que estaria realizando algo por nós, de modo completo, de modo perfeito. Ele agiria em nosso benefício. Nós precisamos sim ter a consciência da imundícia do pecado e nos apegar com coragem a Cristo e buscar a Cristo, o justificador, o santificador, o perdoador, o nosso amado, o nosso Cristo, amado do povo escolhido. Que Deus nos abençoe e que a ideia, de Cristo, o justificador, nessas poucas palavras, fiquem gravadas em nossos corações. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Querido Deus e Pai, te louvamos, ó Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra. Que o Senhor possa, através do Espírito Santo, encher a nossa mente dessa compreensão e fazer com que a gente possa, cada dia, nos aproximar mais e mais de Cristo, o nosso justificador, aquele que veio realizar a obra expiatória por nós. No nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.